Opa! Fala, Pedro. Como é que você tá, meu amigo? Tudo jóia? Tudo beleza, cara. Que bom que você está aqui com Que- a gente. Obrigado pela gentileza de aceitar meu convite. Ah, maravilha. Fico honrado pelo convite. Só fera aí, né? Só fera gravando. Estou lisonjeado pelo convite. Muito bacana. É isso aí, você é um desses feras. Para quem não conhece, o Fábio ele faz parte do grupo do Master. Eu vou contar uma história de bastidores da gente começar a conversar. Eu lembro do dia que eu te conheci, cara, lá no Nibo Conference 2017. Você lembra desse dia? Lembro, com certeza. Até anotei aqui. Ah, tá. Que legal, cara. Eu lembro que a gente tomou uma cerveja juntos. O Nibo Conference 2017, Nibo Conference foi um evento muito marcante na minha vida. Foi em 2017, foi o primeiro evento da Nibo que ela realizou. E eu acredito que foi um dos primeiros eventos extra classe contábil, né? Extra eventos oficiais de CRC, CFC, SESCOM, SESCAP. Foi um evento, pela primeira vez que uma empresa de tecnologia resolveu fazer um evento por conta própria. E foi uma galera muito legal lá. Eu lembro que a gente subiu lá no rooftop, né? Naquele hotel ali do Santos Dumont. A gente tomou uma cerveja, bateu um papo. E caramba, passados esses tantos anos, olha só o tamanho da empresa contábil que você construiu, o tamanho da empresa contábil que nós construímos. É por isso, Fabinho, que eu vou começar essa minha fala e já passo a bola para você. Tá? É por isso que eu falo para a galera que me acompanha, o melhor que você pode fazer é você participar de eventos, porque todas as pessoas que eu conheci nesses eventos, todas as pessoas eu encontro nos anos seguintes maior do que elas eram. É incrível como estar conectado com pessoas diferentes faz a gente crescer. E você é uma prova disso, eu sou uma prova disso. Então, meu amigo, quero te agradecer pela amizade de tantos anos, pela parceria e te pedir que você conte a sua jornada. Como é que você começou na contabilidade? De onde veio a ideia de montar uma contabilidade especializada em empresas da saúde? Conta pra gente aí, Fabinho. Vamos lá. O que acontece? Eu venho, né, de uma sucessão, né? Eu estou sendo treinado para uma sucessão. Os meus pais ainda trabalham aqui no escritório. Mas é aquela história. Nasci dentro de um escritório de contabilidade, então cresci aqui dentro. E comecei. Só que o meu pai sempre foi uma pessoa muito exigente, né? E, e desde cedo ele me ensinou a fazer coisas dentro do escritório de contabilidade, né? É, então, assim, tem alguns períodos. Teve época que, para mim, aquilo ali era uma diversão. Hoje, aquela época lá da gelatina, de passar gelatina, de rolo, ficha Você pegou essa tríplice. época, Fábio? Cara, eu era criança. Eu brincava com ficha tríplice. Eu usava gelatina junto com os office boys daquela época do Olha escritório. só. Então, né, eu realmente nasci, né, de um escritório que passou por todas, dentro de um escritório que passou por todas essas fases, né? E aí depois, ou seja, comecei com a implantação da primeira rede dentro do escritório. Na época que a Contimatic ela tinha o sistema fiscal e a Folhamatic tinha o Folha. E aí você usava as duas. De repente, cada uma criou a sua estrutura, né? Então, eu falo, eu acompanhei todo esse processo de ver mesmo tela em DOS, né? Era verdinha, depois ficou laranjinha, que já era uma modernidade, o monitor de tubo laranja. Então, foi isso. Eu falo, apesar de hoje eu tenho 39 anos, mas passei por toda essa evolução na contabilidade, né? E, e essa evolução da contabilidade na minha vida, ela trouxe diversas fases, né? E então, poxa, quando eu me formei, pô, legal, era cliente grande, né? Vamos pegar cliente grande, as mensalidades têm que ser mensalidades grandes, e tal. Só que o que acontece? A gente
vive num país de altos e baixos, né? Minha esposa brinca bastante com isso, ela fala, a gente tá rico ou tá pobre, né? Eu acho que o brasileiro tem muito disso, né? Tô rico, tô pobre, né? E aí o que que acontece? Quando você tem muito cliente grande na carteira, qualquer, qualquer oscilação da economia, né? Ou da forma como o mercado passa a tratar o seu cliente, isso impacta diretamente no seu recebimento, né? E então o meu pai veio de alguns clientes de comércio e muitos clientes de construção civil. Então, essa primeira fase do escritório, nós tínhamos muitas empreiteiras, muitos canteiros de obra, e eu sempre trabalhando com meu pai, mas, ou seja, são atividades que, aí daqui a pouco você vai entender, mas eu falo assim, são atividades que são prestação de serviço, né? Então, desde essa época, que tinha muita empreiteira, muita construção civil aqui dentro, eu sempre trabalhei com planejamento tributário. Eu sempre estudei essa parte tributária para levar uma carga tributária menor, inicialmente para esses clientes de construção civil. E depois... Tem muita oportunidade, já, Fabinho, essa área. Se você puder passar rapidamente, até para a galera que eventualmente não conhece, né? É uma área que tem muito regime especial de tributação, fazendo patrimônio de afetação, tem toda uma peculiaridade, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem a história da base de cálculo do imposto de renda no presumido. De vez em quando você pega a construtora que está pagando com base majorada e a base é reduzida. Quando você pega o PIS e o COFINS, mesmo a empresa estando no lucro real, ela tem a alíquota acumulativa de PIS e de COFINS, então também tem que tomar cuidado, Tem muita construtora aí que fica pagando 7,6, 1,65, se creditando. Não, você tem direito à cumulatividade. Então, assim, sempre foram assuntos, né? São assuntos ali relacionados com a tributação da construção. E aí, o que acontece? De repente, também começou a aparecer aqui dentro, naquela época, empresas de estética. Começou a surgir também, né? Eu falo, começou a surgir há uns anos atrás, grandes clínicas de estética, fisioterapia e tal, para cuidados das pessoas. E aí eu comecei a estudar. Poxa, naquela época não podia ter Simples Nacional, né, para fisioterapia, né? Aí podia ter para estética. O Simples Federal ainda, né? Era Simples Federal. E aquilo ali, poxa, uma clínica grande com muitos funcionários tinha que ver a melhor forma de fazer contratação de funcionários. E aí eu comecei a estudar muito. Nessa época foi quando eu comecei a entrar um pouco, de uma certa forma, na área de saúde. Não diretamente na área médica, mas já foram os primeiros passos ali na área da saúde, né? E aí o que aconteceu? Cara, veio... de vez em quando... Por isso que eu falei, vem o tô rico, tô pobre, vem alguma crise ou outra. Poxa, as construções civil, elas deram uma empacada enorme, né? Com essa história de Lava Jato e tudo mais, as obras pararam. Na verdade, antes disso, depois, quando acabou os Jogos Olímpicos, né? Quando eu falo assim, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, as construtoras explodiram. Um boom, canteiro de obra, tal, explodiu. Era uma loucura a folha de pagamento aqui dentro do escritório para 1.500, 2.000 funcionários, né? Uma baita de uma loucura. De repente, acabou a obra. Cara, acabou a obra, as empresas quebrando, fechando, demitindo equipe inteira, muita empresa de construção civil grande que estava no mercado aí há 30 anos com dificuldade financeira, né? E
poxa, aí, eu falo, então, nesse momento, o que a gente fez? Algumas realmente quebraram, outras ainda que conseguiram se manter, continuaram na carteira. A gente teve clientes que ficaram aqui anos com uma mensalidade reduzida, tal. E aí a gente falou, bom, tá na hora de focar, tá na hora de focar em outra área. E aquela história, é oportunidade, é você tá no lugar certo na hora certa, né? Então a gente teve isso também é interessante. Cara, você tem que sair um pouquinho da região onde você está, daqueles contatinhos que você tem, daquele seu mundinho fechado, tá? Tem coisas que a gente se relacionando, seja num networking, ou frequentando um shopping melhor, um médico numa região bacana da cidade. Eu falo, isso te proporciona um networking interessante, né? E aí aconteceu o médico que fez o parto da minha primeira filha, da Laura, ele ficou doente. E nós tivemos que procurar um outro ginecologista para fazer o parto do meu segundo filho, né? Aí nessa situação, poxa, cheguei lá, pegamos a indicação com uma dermato conhecida nossa e entramos naquela clínica, um andar inteiro na Ibirapuera, que fazia exame de sangue, ultrassonografia e tudo mais. Poxa, eu olhei aquilo e falei, cara, como que esse cara paga imposto aqui? Porque se ele não entende muito de área de saúde e tal, pode ser que ele esteja pagando errado. Porque como eu vinha com esse conhecimento já da área de estética, né, que eu estudei bastante, eu olhei e falei, pô, tem oportunidade aqui, né? Deixa eu fazer Não só deu outra. um parêntese aí para reforçar um ponto importante para quem está com a gente. Antes de você avançar nisso, veja só, gente, o Fábio ele é um cara que ele se preparou para as oportunidades, e veja que é um cara que estudou. Então, voltando lá do nicho da construção civil, mercado imobiliário, corporação, ele entende aquela parada, ele entende da tributação. Veja ele falando da acumulatividade de PIS/COFINS para aquela atividade econômica, veja ele falando sobre a forma da base de cálculo, e também na área médica, na área da saúde como um todo, né? E ele vai avançar, né, sobre eventuais oportunidades de equiparação à atividade hospitalar, de base de cálculo. Então, a dica que eu tenho para você, gente, para você ser um profissional de destaque, primeira coisa, você tem que ter conhecimento técnico. Não dá para você realmente ser um profissional bom se você não entende do negócio do teu cliente. A primeira camada que você precisa entender é a parte tributária, porque é onde algumas empresas têm a oportunidade de gastar menos dinheiro dentro da lei. E você, como contador, é esperado de você que você tenha conhecimento específico nessa área. Tem muita gente que se acostumou com o basicão do Simples Nacional e não esqueça que o basicão do Simples Nacional, se é fácil para você, é fácil para os teus funcionários, também é fácil para a contabilidade online. É fácil para o sistema autônomo fazer aquela parada e o cliente ser atendido no self-service. É importante você entender que você precisa ter conhecimento avançado em alguma área. E de preferência uma área difícil, uma área que ainda não seja fácil para qualquer um. E o Fábio teve essa coragem de sentar a bunda na cadeira, estudar, entender a coisa. E uma vez que você entende, e você está com a sua lente colocada, você começa a enxergar um mundo novo. Olha só, ele foi numa clínica médica, com toda uma estrutura de exames laboratoriais. Caramba, tem uma oportunidade aí. Então, antes, passando a bola para vocês de novo, Fabinho, mas só para deixar claro isso para você que está nos assistindo. E uma provocação. Você tem estudado? Você está sendo o contador, o empreendedor contábil que o teu cliente precisa? Então, fica essa dica, porque o Fábio faz isso. E por isso que ele consegue enxergar, com as lentes dele, ele consegue enxergar a oportunidade. É isso aí. Tá contigo, Fabinho? Vamos lá. E assim, então nessa época, pô, entrei ali dentro daquela clínica, falei, meu, tem oportunidade aqui dentro, né? Aí criamos ali um laço, né? Por causa da gestação do meu filho, que estava sendo acompanhada por ele.
e pegamos a contabilidade dessa empresa, né? E estava pagando imposto corretamente? Não, teve recuperação, teve sim. Isso é um tema que muito contador ainda não domina. Você consegue explicar que tipo de recuperação tributária é possível numa empresa dessa? Consigo. E eu vou dar uma outra dica bem legal aqui hoje, hein, meu? Vou dar uma outra dica bem legal aí de um mercado curioso. Curioso não, mas uma fora da área da saúde. O que acontece? Mesma coisa que na construção civil, esse cara, ele era lucro real, tá? Ele não era um presumido que eu analisei para ele num primeiro momento a redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tá? Ele era uma empresa de lucro real que estava recolhendo o PIS e o COFINS com 7,6 e 1,65. Mas ele é uma atividade médica. A atividade médica, quando ela está no lucro real, ela recolhe o PIS e o COFINS cumulativo. Ela paga o 3 e o 0,65 do PIS e do COFINS, do mesmo jeito que na construção civil. Ou seja, a mesma lei que eu peguei para estudar a construção civil, para fazer o PIS e COFINS da construção civil, foi a lei que me deu base para eu argumentar com ele que o PIS e COFINS que ele estava pagando estava errado, né? E aí a gente fez essa primeira recuperação de toda essa diferença de PIS e de COFINS que ele tinha lá de 5 anos, né? Olha só, gente, imagina só uma empresa desse tamanho recuperando impostos, diferença de impostos nos últimos 5 anos. Como não ficou o sorriso de boca a boca desse médico? Imagina só. Ficou. E isso foi bacana, porque gerou muitos novos negócios. Ele me indicou para muitos médicos grandes de São Paulo, né? E nesses outros médicos, eu tive a oportunidade de fazer outros planejamentos tributários. Porque planejamento tributário não é um só, né? Eu falo, mesmo para dentro de uma atividade, você tem vários. A questão é simples, é anexo 3, é anexo 5, é um planejamento. Você ser sociedade uniprofissional é outro planejamento. Você trabalhar a redução da base de cálculo do imposto de renda é outro, né? E então a gente iniciou esse trabalho. Você imagina, meu filho nasceu em 2015, tá? Então desde 2015 nós entramos muito forte na área da saúde, né? E assim, o que eu já fiz até palestra lá do Scale para os contadores, né? E uma coisa que eu sempre alerto nessa área é aquela história. Não é porque está todo mundo fazendo que eu também vou fazer. A questão nessa questão, não é porque está todo mundo fazendo errado que eu também vou fazer. O que é o errado nesse caso? Gente, você precisa tomar muito cuidado com a estrutura do cliente que você vai fazer esse planejamento. Se ele tem regime de internação, se ele tem atendimento 24 horas, pronto atendimento, não sei o que e tal. Se ele não tem uma estrutura complexa dessa, você tem que fazer isso através de um processo judicial, tá? Então é isso. Eu falo, o grande ponto aqui no escritório foi um amadurecimento desse nosso planejamento, onde inicialmente nós fazíamos essa equiparação hospitalar que a gente chama sem ação judicial, e hoje a gente vem fazendo tudo com ação judicial, né? E essa equiparação hospitalar, para poder esclarecer para quem não entende desse assunto, Fábio,
que tipo de benefício isso proporciona? E quais são as condições para uma empresa da área da saúde poder optar? O que ela proporciona é o seguinte, se você perguntar para qualquer médico que está no presumido, falar, pelo menos aqui em São Paulo, que a gente tem uma alíquota de 2% de ISS, né? Quanto que você paga de imposto? Ele vai falar, eu pago entre 13 e 16, né? Ele vai falar de 13,33 a 16,53, ele vai sempre te dar essa faixa de imposto, né? E quando você faz a equiparação hospitalar para esse cliente, ele vai continuar pagando esse imposto somente para as consultas médicas. Somente as consultas médicas vão ser tributadas com 13 a 16%. E o restante dos procedimentos que são feitos dentro da clínica, exame de sangue, exame de imagem, a parte de procedimentos cirúrgicos, injetáveis, implantes hormonais, tudo isso vai ser tributado com uma carga tributária de 7,93 a 8,73, né? Então é uma redução de praticamente metade da carga tributária, né? Muitas vezes esses procedimentos são os mais caros, inclusive, né? A consulta, valor baratinho, o procedimento ele representa o exame representa um percentual significativo, né, na composição, né, do faturamento. Então, olha só, gente, imagina que você que atende empresas da saúde, existe uma possibilidade, o Fábio agora vai explicar um pouco melhor quais são as condições, porque não é qualquer um, eu tenho uma clínica aqui, um consultório médico, vou passar a fazer. Calma, que existem condições e a fiscalização está ficando cada vez mais eficiente e mais pesada em relação a isso. Mas existe sim a possibilidade do teu cliente reduzir pela metade a carga tributária de um grande grupo de serviços que ele presta, tudo dentro da lei. Então, isso só reforça, gente, mais uma vez aquilo que eu falei no início. Eu quero destacar isso. Você precisa entender do teu cliente. Você precisa dominar o assunto. É por isso que a segmentação, às vezes, é importante, talvez até necessária, porque não dá para você saber de tudo. Não dá para você saber de A a Z. Não dá. Nenhuma empresa contábil domina todas as áreas. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Às vezes, escolher os nichos que você mais se apaixona e, portanto, estuda mais, vai te trazer vantagem competitiva. O Fábio, quando para na frente de um dono de uma clínica, um consultório, ele consegue dar uma aula para o cara, pô, esse contador é o contador que eu quero. É uma pessoa, sim, que me ensina, que me orienta, é a pessoa que eu quero do meu lado. E não um contador que está distante de mim e não faz a menor ideia do que é o meu negócio. Então, fica esse alerta para você buscar informação. Fabinho, está contigo a bola aí. O que uma empresa da área da saúde precisa cumprir de requisito? Se você puder resumir aí, você tem algumas variáveis, né? O que ela precisa cumprir de requisito para poder ter essa equiparação de atividade hospitalar? Bom, basicamente ela tem que ser uma sociedade empresária limitada, né? Ela não pode ser uma sociedade simples registrada em cartório. Ela tem que ser uma sociedade empresária limitada, registrada na junta comercial. Tem coisas que eu falo que para contador é redundante, sabe? Falar que a sociedade empresária limitada tem que estar na junta, né? Mas eu falo assim, mas é que pro médico ou para alguma outra pessoa que não é contador e que vai assistir essa live, é importante eu falar dessa forma, né? E então se a empresa é uma sociedade empresária limitada e registrada na junta comercial e ela possui vigilância sanitária. Agora, toma cuidado, gente. Essas vigilância sanitária e restrita à consulta médica, né? Porque como que você vai tirar uma vigilância sanitária para o seu cliente? Vou tirar aqui. Ele precisa de uma vigilância, né? Então, chega lá e tira uma vigilância sanitária de restrito à consulta médica. Não serve para nada, do ponto de vista... Se você faz... Você imagina você chegar na frente de um juiz para pedir uma equiparação hospitalar para o seu cliente, falando que ele é uma sociedade empresária limitada com vigilância, certo?
Aí, falando que você presta serviços de natureza hospitalar que vão além de puras e simples consultas médicas, né? Aí Então, você dá só o seu alvará. Atendimento ambulatorial restrito a consultas. Você está me pedindo o que aqui? Se você e só aí a faz... importância de você ter uma visão sistêmica do jogo, né? Porque às vezes o contador ele não tem essa clareza e acaba não fazendo o check-up completo, né? Para fazer essa estratégia, você de fato precisa preparar o teu cliente, preparar a estrutura societária, né? Como o Fábio falou, em relação à forma como ele opera. A estrutura operacional em si, né? O Fábio vai avançar sobre isso, mas existem requisitos operacionais, o que uma empresa precisa ter em relação a serviços, né? Estrutura. E também a parte documental. Você precisa ter atenção se ele está cumprindo os requisitos da papelada, inclusive o alvará sanitário, senão você está trazendo risco para o seu cliente. Às vezes o seu cliente está... Ou então ele ouviu de alguém, né? Caraca, eu pago menos imposto que você, faz isso também que é fácil. Pô, peraí, não é assim não, cara. Tem que fazer isso. E eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Se você não falar isso para o teu cliente, em algum momento alguém vai falar. Então você pode perder esse cliente para algum contador que está mais capacitado, mais pronto para atender esse cliente do que você. Então é um conhecimento importante você ter. É isso mesmo. E o que mais precisa aí, Fábio? E você precisa ter, na sua emissão de notas fiscais, que seja possível fazer a identificação do que é uma coisa e do que é outra que você faturou, né? Então, assim, existe uma... Se você cumpre esses requisitos, você consegue entrar com ação de equiparação hospitalar, né? E o que tem que... Deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Acho que eu me perdi eu ia falar uma outra coisa, acabei me perdendo no raciocínio. Mas se você... Ah, tá, lembrei, é isso aí, é da estrutura. Eu ia mudar para a estrutura. O que acontece? Então, se você tem essas condições, você consegue entrar com a equiparação hospitalar. Aí eu vou entrar na questão, vou entrar um pouquinho na questão da estrutura. Cara, trabalhar para médico não é pegar arquivinho da prefeitura e importar dentro do sistema. Não dá para você automatizar 100% dessa análise do o que paga mais e o que paga menos, né? Porque o que acontece? Você entra no site da Prefeitura de São Paulo para emitir uma nota fiscal, ele fica com um código fixo ali salvo, né? O 4030 lá, que é medicina e biomedicina. Então, assim, você fala para o cliente, olha, quando você emitir nota de ultrassonografia, você troca o código. Quando você for emitir nota disso, você troca o código. Mas quem falou que ele troca de todas as notas, né? Porque fica travado sempre um código fixo. Então, quando você vai pegar se você pega um arquivo desse e fala, olha, 4030 tributa com mais, 4139 tributa com menos. Se você fizer isso de forma automatizada, simplesmente pelo código que seu cliente está colocando na nota, se você revisar essa apuração pela descrição das notas fiscais, você vai ver que a apuração está toda errada, né? Então o nosso grande desafio aqui é que a gente tem que ler a nota dos clientes, né? Então, se um cliente emite 6.000 notas fiscais num mês, tudo bem. Eu falo, o primeiro passo que eu falo, cara, não tem jeito, é Excel. Eu falo, tem hora que tem que pegar, jogar no Excel, fazer filtro, enxergar o que separar, ó, essa nota é consulta, paga mais. Aí, agora vamos ver as outras. Aí faz o pente fino das outras, né? E porque é isso, eu falo, o maior desafio de trabalhar para os médicos corretamente é porque você não consegue automatizar 100% da sua produção. Por quê? Porque a questão você precisa, com o tempo isso vai acontecendo. Se o cliente já tem um sistema de emissão de nota fiscal, que já amarra, que já amarra aquele serviço com código de serviço, vai dar certo. Mas eu falo assim, mas é que
na maioria dos casos, os médicos simplesmente entram no site da prefeitura e emitem a nota. Não Né? emite a nota, né? Às vezes, secretário, que não é o médico que faz isso, geralmente é secretário, Isso, é ele secretário. acha que isso não é importante, emite de qualquer jeito, né? Como você falou, pega o primeiro código e sai botando. Na essência, né, gente, o nosso negócio contábil, ele é um negócio de educação. Segura essa. A nossa empresa de contabilidade é uma empresa de educação. Educação, porta para fora, que é educar o nosso cliente. E aí, quando eu falo cliente, é o cliente amplo, né? É o dono da empresa, é o funcionário da empresa, às vezes até o fornecedor do cliente, de emitir as notas corretas, é o funcionário de compras que dá entrada na nota. Enfim, é educação para fora e educação porta para dentro, porque você precisa educar o seu time de profissionais. O teu funcionário, muitas vezes, ele não vai ter o conhecimento para ter esse tipo de peculiaridade. Você tem que treinar esse funcionário. Então, a competência de ensinar, né, de educar, para mim, é uma das competências mais importantes que uma empresa contábil precisa ter. Porque sem ela, você não consegue fazer o teu cliente se adaptar, você não consegue nem fazer o cliente se convencer de uma oportunidade como essa. Às vezes, ele tem lá uma oportunidade de pagar menos impostos dentro da lei, ele só vai precisar mudar os processos, mudar a estrutura dele. Só que se você não sabe como educá-lo, como convencer e como implementar aquela parada, ele não explora essa oportunidade, ou faz mal feito, que é o que acontece com muita gente. Então, você contador, você contadora, fica presente para isso. Você é um educador. Você é alguém que educa o teu cliente a fazer o certo, ou se ele quiser fazer o errado, que ele tenha clareza e consciência dos riscos que ele está fazendo errado e se o retorno vale a pena. Tem gente que o retorno vale a pena e, cara, vai lá, o risco é seu. Tem gente que ele faz coisa errada sem saber e às vezes tem um retorno que não vale a pena. Então, cara, olha só, muita atenção com o risco que você está tomando. Agora tá uma moda, você sabe que os médicos estão tendo problema com reembolso, né? Essa questão de você fazer os exames, esperar que o paciente receba o reembolso do plano de saúde para depois fazer o pagamento para a clínica, né? Eu falo isso existe há anos, né? E aí agora saiu uma decisão aí do Supremo em um processo específico que falou lá no meio do processo que não existe reembolso sem desembolso, né? E aí o que aconteceu? Hoje o paciente, para que ele possa ser reembolsado daquele exame que ele faz no particular, ele precisa pagar o exame antes, né? Então, assim, aí eu tô ouvindo para tudo quanto é lado isso. Não, faz regime de caixa, porque o plano de saúde vai demorar não sei quanto tempo para reembolsar. E aí você consegue fazer um fluxo financeiro melhor, tal. Aí eu falo, mas se para fazer, se para ter o reembolso precisa ter o desembolso, se eu preciso que o paciente me pague para depois ele pedir o reembolso, cara, esse monte de gente que está falando em fazer regime de caixa, esse regime de caixa não serve para nada. Ele vai dar o mesmo da competência, né? Então, eu até entendo que o regime de caixa para a medicina estava funcionando até então, mas com essa mudança atual dos planos de saúde, cara, esse negócio de regime de caixa aí para a medicina, eu não tô botando fé, não. Sem contar que o regime de caixa implica, né, se for fazer corretamente, ele implica um controle financeiro muito fidedigno, né? Que a maioria das empresas não tem. A empresa não tem lá o controle, ó, daquela nota fiscal aqui que eu emiti, eu recebi tanto, tem tanto a receber. Inclusive tem um prazo, né, que depois daquele prazo é obrigado a pagar o imposto, independente se recebeu ou não. Então, assim, é um jogo que implica uma educação, voltando ao que eu estava falando, né, educar o cliente e às vezes até mesmo você fazer no lugar do cliente, né, fazer BPO para garantir um mínimo de organização financeira. A gente aqui atende também muitas empresas da área da saúde. Eu lembro do caso de médicos, assim, cirurgiões que recebem cheque do cliente, pega o cheque e passa pro cara que vende lá o material cirúrgico para ele, e aquela loucura e não registra nada. Cara, esse nível de amadorismo, ele está com dias contados, gente. Você, contador, você tem que ser um educador do seu cliente para mostrar o risco que ele está correndo em tempos de PIX e convênio com a Secretaria da Fazenda, tudo que entra e sai de PIX, sendo monitorado em tempo real. Então, é algo que você tem que alertar seu cliente sobre os riscos que ele está correndo.
Muita atenção. Uma coisa que a gente fala muito assim, às vezes a gente entra numa clínica que está com uma diferença muito grande entre aquilo que ela está recebendo e as notas fiscais emitidas, né? Principalmente na área de estética, dermatologia, né? Assim, né? Você fala nessa área que o paciente vai lá para emagrecer, ele não pede nota, né? Fala assim, você vai fazer, tem diversos procedimentos, você fala assim, não vou ser reembolsado no plano de saúde, eu não vou pedir nota, né? E então cria aí uma defasagem entre as notas emitidas e o recebimento. E aí o nosso trabalho entra justamente para quê? Como uma forma de falar para o médico, olha, o paciente não quer a nota, emite a nota sem o CPF. Não deixa de emitir a nota fiscal daquilo que foi feito. E fala que foi um tratamento, e fala que foi feito um procedimento, porque você vai pagar 8% de imposto ao invés de pagar os 16%, né? Ou seja, então você consegue regularizar uma parcela importante do seu faturamento e oficializar seu faturamento, sua renda, né? De uma maneira muito legal com esse planejamento tributário. Então, tem vários clientes que a gente entra, começa a trabalhar para ele, cara, o faturamento da clínica dispara, porque agora ela pode emitir nota, porque ela está confortável com a alíquota de imposto que ela está pagando, entendeu? É muito legal. E às vezes a pessoa acaba fazendo isso e bagunça toda a vida dela, né? Poxa, a pessoa física dela fica completamente desequilibrada, né? Porque o cara aumenta o patrimônio, mas não tem renda declarada, e aí como é que fica isso aí? A verdade é que, por vezes, qual é a minha leitura? É uma percepção pessoal, não estou falando que eu estou certo e nem que isso é para todo mundo. Mas acho que o povo brasileiro é um povo muito indisciplinado, é um povo que não tem muito cuidado com regras, e se tiver que quebrar regra, ele quebra, e talvez até um pouco, não sei se a melhor palavra é irresponsável, mas às vezes corre riscos desnecessários. Às vezes a pessoa sonega, não emite nota fiscal, portanto não paga imposto, simplesmente por não fazer, porque se ela fizesse a conta, ia ver, caramba, o imposto é tão pequeno perto da segurança que eu vou ter, de dormir com a cabeça tranquila, de fazer minha parte, de ter o meu negócio regularizado. Então, às vezes, é você, contador, fazer a conta com o teu cliente. Falar, meu cliente, ó, essa sonegação que você está fazendo aqui, entre aspas, te traz um risco. Você, se está recebendo sem Pix, esse risco está sendo monitorado. Você que está recebendo o cartão de crédito, você faz, está acompanhando isso em tempo real. E você pagaria só isso de imposto adicional. De repente, algumas consultas a mais por semana pagavam esse imposto. Então, quando você quebra essa diferença na unidade de medida dele, que é o serviço que ele presta, né? O produto que ele vende, às vezes o cara vende duas consultas a mais na semana e paga essa diferença, 3 consultas. Então, vale a pena você educar o teu cliente no sentido de você mostrar para ele o que é o certo. Se ele vai querer fazer o certo ou não, aí é a escolha dele. Você não é, por outro lado, fiscal da Receita Federal, nem da Fazenda, nem da Secretaria Municipal. Você está ali como um processador das obrigações. Se o cara quer sonegar, o problema é dele. Notifica isso, de preferência por e-mail, para você ter uma evidência de que você comunicou, prezado cliente, verifiquei que houve recebimentos acima da emissão de notas fiscais. Isso pode constituir uma situação de fraude fiscal. Oriento que revise seu processo de emissão de notas fiscais. Pronto, notificou o cara, você já constituiu, ele mora, a responsabilidade toda é dele daqui em diante. Mas ainda assim, eu acho que o contador tem que ser um educador para orientar o cliente para o caminho certo. E aí você falava, devolvendo a bola para você, que vocês têm feito esse procedimento de propor uma ação judicial, né, de equiparação, para justamente trazer um grau de segurança maior, pelo menos, de dizer que essa questão está sendo avaliada pelo judiciário e também é uma fonte de receita, né, porque essa ação tem que ser paga pelo cliente. Então, você acaba orientando o teu cliente a ter mais segurança e contratar mais um serviço seu, ou de um parceiro seu, obviamente, né, que possa te ajudar. Hoje eu não reduzo mais sem ação, né? Existe uma pequena parcela aí de empresas que poderiam fazer sem ação judicial, mas assim, com todos os clientes que entram no escritório hoje já é com ação judicial. E aí um outro ponto, eu falo, por mais que meu foco nos médicos seja muito grande, né? Mas eu queria só voltar de novo para a questão da oportunidade, né, Pedro?
E aí, estou lá em um outro cliente meu, de repente, satisfeito com o meu serviço, me indica uma empresa que é uma organizadora de evento, né? Aí, poxa vida, aí entro num grande grupo de empresas organizadoras de evento aí e tal. E aí cai no nosso colo agora o Perse, né? Agora não, né? Desde o ano passado. Então, que abriu mais um monte de possibilidade, de economizar imposto em eventos. Cara, DJs, sabe? Né? Sonorização, iluminação de ambiente. Então, assim, aparece, eu falo, o grande ponto é esse. Eu falo, hoje, do mesmo jeito que outros contadores têm foco na parte do comércio, né? Quando você fala para mim assim, onde é o seu foco do planejamento, né? Assim, hoje o meu foco, e aí você pode ver pelas histórias que eu contei, o meu foco é planejar para o serviço, né? Então eu planejo, eu me sinto muito à vontade na hora de planejar para empresas prestadoras de serviço, né? E claro que os médicos, eles ocupam bastante da minha carteira, porque tem muito, né? Então, consequentemente eles compõem a parte. Não é todo dia que alguém te indica para uma empresa enorme, organizadora de evento, né? Mas aí, de novo, é o médico que é pequenininho, que tem uma secretária, que não sei o quê. E aí o que acontece? Hoje eu me sinto muito mais confortável em trabalhar para vários clientes de um porte menor, para evitar problemas financeiros, para evitar o tô rico, tô pobre de anos atrás que eu já vivenciei, entendeu? Então é isso, eu falo, eu acho que o grande você vai criando esse amadurecimento, né? E então assim, quando por mais que a gente fala de contabilidades nichadas e tudo mais, e ser nichado é interessante, pois essa história aí do plano de saúde no reembolso dos médicos afeta muito para quem está contabilizando a área médica, né? Então, por isso que eu falo, eu não gosto de ser 100% nichado, tá? E aí, por isso que eu falo, por isso que eu planejo muito para a área de serviço. Cara, planejo também para comércio? Planejo, a gente tem, acho que acredito que hoje 20% da nossa carteira, mais ou menos, é comércio. Então a gente planeja para eles também. Só que eu falo assim, só que eu planejo dentro daquilo que eu considero seguro para os nossos clientes, né? Então o planejamento está em tudo. Eu acho que assim a grande questão é não podemos perder as oportunidades aí que passam. E aí, falando nisso, vou voltar, vou linkar esse assunto com outro assunto que começou lá no Nibo Conference em 2017. E aí, o que aconteceu? Eu tava participando de alguns eventos, até aí veio a pandemia, fiquei, né? Ficamos ali praticamente 2 anos sem participar de evento, de nada. E aí, onde eu te encontro de novo? No evento do Conta Azul, né? No evento do Conta Azul em Floripa, né? E foi quando você me convida para entrar no Master, né? Então, para você ver, né? De novo, o fato, essa questão, a importância da gente participar desses eventos, da gente conhecer pessoas, ser reconhecido é muito legal. Cara, olha,
eu perco as contas de quantos contadores estão me mandando mensagem no meu WhatsApp para a gente fazer trabalhos em parceria com a carteira de clientes deles aí na área médica, né? Então é isso, foi muito ou seja, mais uma oportunidade que não pode deixar passar, né, Pedrão? Isso aí. Então é isso, você tem que estar sempre ligado nas oportunidades, no networking e abraçar todas elas. Não deixa passar, não. Olha só que maravilha, gente. Vocês estão vendo a visão de um grande empresário contábil que enxerga oportunidade em tudo. Enquanto pessoas comuns passariam por essas situações, você foi capaz de ver oportunidades, e não só ver oportunidades, mas exercer, né? Seja lidando com o teu cliente, que ele foi fazer uma consulta médica, criar um relacionamento, depois vender. E dessa consulta médica, não só vender, fazer um bom trabalho. Um bom trabalho a ponto desse camarada te indicar outros clientes. Você lidar com uma empresa de eventos, enxergar uma oportunidade e exercer. Então, tudo isso aí, gente, são coisas que acontecem, mas elas só acontecem para olhos bem treinados. Você precisa, mais uma vez, né, a lente, você precisa colocar lente nos seus olhos que consigam enxergar essas oportunidades. Eu acho que essa é a grande mensagem que você deixa aí, Fabinho, de enxergar oportunidades, buscar por essas oportunidades. Porque parece que é algo que quando você pensa em ver, você vê. É algo que quando você intencionaliza, você coloca uma intenção na sua cabeça, parece que aquilo ali se materializa na tua frente e vira essas oportunidades. Então, receba aí esse teu insight e eu concordo contigo, cara. Nós, empresários na contabilidade, nós precisamos enxergar oportunidades e, por vezes, construir essas oportunidades, né? E isso eu acho que é o que diferencia, na essência, o empreendedor contábil do contador. O contador é aquele que exerce a profissão contábil, coloca em movimento a ciência contábil. O empreendedor da contabilidade é aquele que enxerga oportunidades, atua, faz a sua atuação e ganha dinheiro com isso. E acho que precisamos de mais empresários contábeis. Essa é a nossa jornada. E um ponto bem interessante, né? Sem rasgação de seda, mas a questão é a seguinte: eu sou um empresário do Master que frequenta o Scale, né? E eu vejo assim, poxa, eu tô aqui dentro do escritório, cara, a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? E quanto maior for essa estrutura que você tem, né, mais complicado fica para você trocar esse pneu, né? Cara, eu fico admirado com o tanto que o Scale ajuda e o tanto que tem de troca e o tanto que esses empresários que estão entrando no Scale, o tanto que eles amadurecem, assim, estruturas pequenas que elas estão crescendo organizada, sabe? Cara, eu falo assim, é fantasia. Você sabe, né? Eu vou mesmo, eu saio do Master, eu continuo no Scale, dá 4 dias seguidos ali puxado, né, Pedro? Mas eu falo assim, a esposa reclama, mas vale a pena. Amor, é um investimento na gente. Fantástico, cara. Olha, eu vou falar, isso é sensacional. Eu fico admirado aí como que é importante, com a importância, né? A importância do estudar e aí, de novo, eu falo assim, não é só estudar aquilo que a contabilidade, né? É estudar processo, é entender de tecnologia, é entender de pessoas, né? Eu falo, cara, é um mundo aí de aprendizado bem complexo que a gente tem que ficar em cima. É isso aí. Como a gente fala, né? É uma escalada, mas é uma escalada sem fim. A gente sempre vai ter alguma pendência para resolver, algum problema, ou alguma tendência para explorar, alguma oportunidade para frente. Então, é algo que a gente vai passar o resto dos nossos dias buscando resolver pendências ou explorar tendências. Agora, a gente não precisa fazer essa escalada sozinho. Eu acho que essa é a grande sabedoria que eu e você tivemos lá atrás, né? Desde 2017 a gente se conhece e nós crescemos tanto nesses anos porque a gente teve essa sabedoria de entender que a gente não precisa estar sozinho.
E dando uma devolutiva para você, Fabinho, cara, a galera do Skill adora você, você contribui pra caramba. Quantas e quantas vezes eu vejo lá, né, o Hot City rolando e você falando, e a galera atenta e, poxa, aprendendo, trocando ideia. Quero te agradecer, cara, porque você é um mentor pra gente, uma referência para mim, que você faz um trabalho incrível e é uma honra estar com você há tanto tempo. Obrigado aí, cara, por essa contribuição de hoje nessa nossa live. Foi muito bom poder conhecer mais e também você compartilhar, né, o ouro da coisa, né, como é que funciona, as estratégias que você usou. Foi muito legal, Fabinho. Obrigado aí pela tua presença. Devolvendo a bola para você mandar uma mensagem de fechamento aí para a turma antes da gente encerrar a nossa live. Com certeza. Cara, eu que agradeço. Olha, pra você ter uma ideia, contratei uma pessoa nova para vir aqui para trabalhar com a gente full de implantação do sistema, né? Eu quero testar tal programa. Puta, o operacional não consegue fazer. Ó, é você que vai fazer. Eu quero implantar um financeiro automatizado. Ó, me ajuda aqui, você vai me ajudar a fazer. Eu contratei uma pessoa, eu contratei agora, ou seja, eu contratei, não sei quantas vão ter, mas eu falo assim, mas nesse momento contratei para isso, para implantar, ou seja, uma pessoa de fora da minha operação, para vir aqui para dentro do escritório, para testar ferramentas novas, para colocar tudo isso em prática. Ou seja, gente, não tem fim. Não tem fim. É o tempo todo a gente tem que ir em busca dessa melhoria contínua aí, né? E não deixar passar as oportunidades, ir em busca dessa melhoria contínua, né? E é isso, eu falo, é isso que a gente tem que fazer. Pô, tá lá, meu, você tá lá, você tá no master, você tá confortável? Não tá. Não tá. Você tem que continuar, você tem que estar sempre em constante melhoria, porque senão você vai ser engolido pelo mercado. Não tem jeito. É muito bacana ver isso de você, que lidera uma grande empresa, continuar com essa fome de conhecimento, com essa sede de conhecimento e com essa atitude de execução. Eu acho que isso é um DNA dos membros do Master, né? Ali no Master não tem ninguém confortável, tô aqui, minha empresa está roda, tudo funciona, tudo perfeito. Isso não existe, gente. Perfeição não existe. É um negócio contábil, de capital humano. Seres humanos precisam ser sempre treinados, desenvolvidos. O nosso negócio tem muito atrito. Agora, mais uma vez, a gente não precisa fazer sozinho. A gente pode estar num grupo de gente legal. E, para mim, Fábio, é um prazer ter você junto comigo, sentar na tua mesa contigo, trocar ideia. É uma honra. Amigo, obrigado pela contribuição. A gente se vê em maio no nosso encontro do Master e logo depois no encontro Scale também. Com certeza. Irmão. Obrigado. Foi um prazer. E na hora que você quiser, me chama de novo aí que a gente bate um papo. Tamo junto. Tchau, tchau. Um abração. Valeu. Abraço a todo mundo aí.